E eu estou aqui com o José Roberto Romero, engenheiro civil. José Roberto, muito bom dia. O que a gente observa, você como especialista, o que você observa aqui no viaduto que passa aqui num dos trechos mais importantes da cidade? Bom dia. Bom dia, Éder, José Fernando, Borda. Agradeço ao convite. O que acontece é que a gente chama de obra de artes especiais, são pontes, viadutos, passarela. Ela está com uma série de patologia, ou seja, defeitos por falta de manutenção, provavelmente, que a gente tem vários tipos de manutenção, cadastral, rotineira e emergencial. Então, a cada 2 anos, no mínimo, você tem que fazer uma inspeção. E essa inspeção, ela é feita de acordo com a norma da ABNT e a norma do DENIT. Então, a gente tem que se fazer isso para evitar um colapso maior na estrutura, como a gente já teve várias pontes que foram detectadas, e como disse o meu professor Paulo Helênio, o Rafael, a ponte não cai, ela avisa, certo? E é um aviso que está tendo. Então a gente tem várias patologias, nós temos desplacamento, nós temos uma região onde que, em função de ter ar e água, o oxigênio entra e a parte começa a ter uma vegetação. E com isso, a oxidação da armadura, ou seja, a ferrugem, a armadura começa a enferrujar. E ela, enferrujando, oxidando, aumenta em 10 vezes o diâmetro. E aí, o que acontece? O concreto não tem a resistência à tração e ele começa a desplacar, como tem o caso ali de um pilar que a gente viu. Inclusive, esse pilar, ele já tem até uma rachadura ali, ele já começa a descascar ali, né? O que a gente observa por ali? Ali aconteceu esse processo, teve entrada de ar e água, oxidou, enferrujou a armadura, aí o concreto desplaca, porque o concreto não resiste à tração para esse tipo de obra. Como pavimento, piso, aí é diferente o tipo de concreto. Então isso tem que ser ali, tem que ser ou trocado a armadura, ou tratado a armadura, e fazer um reforço estrutural mesmo. Porque com o tempo isso é recorrente. Então o que a gente faz? A gente faz uma patologia da obra, ou seja, estudo das causas e os efeitos, e depois a gente faz uma terapia. Essa terapia onde a gente fala os remédios, entre aspas, que tem que ser usado. São sim efeitos em engenharia diagnóstica, que a gente trabalha, são usados bastante termos médicos para fazer uma correlação. Patologia, terapia, prognóstico. Então aí sim, fazendo essa terapia a gente fala, os remédios são esses, correto? E tem que ser feito meio rápido porque o processo é recorrente, o processo continua. E antes inclusive da gente comentar sobre a rachadura, tem a parte das plantas aqui, começam até a nascer na estrutura. Isso também com o tempo vai só aumentando, danificando e complicando mais a situação. Com certeza, vai enraizando e vai correndo e vai entrando e oxidando toda a armadura. E a gente usa alguns aparelhos para fazer esse diagnóstico, são aparelhos bastante até ligados à medicina. Nós temos ultrassom, raio-x, signo, para fazer a medição dentro um endoscópio. Então tudo isso a gente utiliza. Tem ultrassom, ensaio de corpos de prova, ensaio de corrosão. Então tem que ser ensaios específicos para detectar essas patologias. E nós estávamos conversando aqui previamente, pela sua experiência, pelo tempo que você acompanha, nenhum tipo de manutenção, acompanhamento foi feito. A única intervenção que a gente teve aqui foi a pintura em 2016, quando mudou de nome. Eu não me lembro, tive um tempo fora, eu não me lembro de ter visto aqui a manutenção preventiva. E uma das coisas que eu até esqueci de me falar, acima dos pilares, tem o que a gente chama, que o pilar termina e começa a laje, né? o tabuleiro. Ali tem o que a gente chama de junta neoprene, que é para ela movimentar, porque essa estrutura movimenta muito levemente, e se tiver esse atrito não controlado, aí sim pode causar um dano na cabeça do pilar. Claro que a gente não quer fazer alarde, alguma coisa nesse sentido, mas se não forem feitas essas manutenções, com o tempo, o que pode acontecer? Inclusive você disse que ele não cai do nada, ele vai avisando, né? Ele vai avisando. Nós temos uma escala, de acordo com as normas, de 1 a 5. 5 é excelente, 1 é crítico, mas essa ponte eu classifico em torno de 3, mais ou menos, 2 ou 3,
que é o estado que precisa manutenção urgente. Mas, ou seja, ainda dá tempo, mas tem que, como o senhor bem disse, tem que ser urgente. Tem que ser urgente, porque é como a cárie de dente, vai aumentando dia a dia e você não adianta pôr uma massinha, você tem que tratar todo o contexto para resolver. Para depois fazer o revestimento ali, né? Depois sim fazer o revestimento. Então não adianta naquele pilar que a gente viu, você colocar uma argamassa lá, que você vai só piorar, você vai esconder o defeito. Muito bem. Bom, portanto, conversamos aqui com o José Roberto Romero, engenheiro civil, professor também, fazendo essa observação. E como ele disse, essas adequações têm que ser feitas de forma rápida para evitar que esse problema vá aumentando. Eu volto com vocês aí no estúdio. Éder, é importante a gente destacar o que está sendo apresentado aqui, porque pelas imagens que nos chegam, é de uma situação preocupante. Você tem aí a estrutura já comprometida, principalmente na sua base, e depois, como você mesmo falou, tem ali árvores que vão brotando do meio dessa estrutura de cimento. A pergunta que a gente tem aí para o nosso entrevistado, Éder, é no seguinte sentido: o que deveria ser já de prioridade? Eu imagino que no primeiro momento a prefeitura deveria fazer essa avaliação. Ou seja, não dá para deixar para depois, como você mesmo frisou e o entrevistado destacou, qualquer medida preventiva. Então, já de cara, e em quanto tempo você acha, segundo ele aí, que já deveria ter uma ação por parte da prefeitura? Ô Zé Roberto, bom dia, tudo bem, joia? A pedestre está passando aqui. Zé Roberto, borda a pergunta do estúdio, o que é mais urgente ser feito aqui e em quanto tempo que isso precisa ser feito? Borda, bom dia. O mais urgente aqui é fazer um estudo e indicar as patologias que tem e também a terapia necessária para isso. Então tem que fazer urgentemente um estudo para ver o que é mais necessário e pôr num grau de criticidade que a gente chama, o que é mais crítico e o que é menos crítico. Até porque, viu, Borda, como o José Roberto explicou anteriormente, tem que ser feita uma manutenção periódica, não só resolver problemas quando aparece, tem que ser feito esse acompanhamento, justamente por tratar-se de uma obra de um volume muito grande, precisa ser feita essa manutenção justamente para evitar problemas maiores no futuro ou até não só num futuro distante, mas sim num curto prazo de tempo.